Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Aqui do volume 4, capítulo 91, vai falar da intenção, né? Quando a alma trabalha unida com Jesus, suas ações têm os mesmos efeitos do agir dele. O valor da intenção, né? É pela intenção, né, que realizamos as boas obras, pela boa intenção. E é pela má intenção, né, que se peca. Porque assim como o pecado já é, né, concebido na nossa mente, na nossa intenção antes do ato, a boa intenção também já nos une a Deus, né? O fazer apenas por amor a Deus e nessa intenção de agradar a Ele. Como ele disse, né, toma a mesma proporção de o ato feito por ele, né, tem o mesmo valor do ato que ele faz. Como ele mesmo disse, né, por nós mesmos, o ato da criatura em si que é vazio. Ele vai dizer, né, minha filha, vazio é o obrar da criatura, ainda que fosse uma obra grande, é a união comigo e a simples intenção de me agradar a mim, que é o que enche. E como o meu agir, ainda que fosse um respiro, excede em modo infinito todas as obras das criaturas juntas. Eis a causa que o faz tão grande. E além disso, não sabes tu que quem se serve da minha humanidade como meio para obrar suas ações, vem a nutrir-se dos frutos da minha mesma humanidade e a alimentar-se de meu mesmo alimento? Como ele diz, né? Além disso, não é porventura a boa intenção o que torna o homem santo, e a má intenção o que o torna perverso? Nem sempre se fazem coisas diversas, mas com as mesmas ações, um se santifica e o outro se perverte. E conclui o trecho dizendo, enquanto dizia isto, via dentro de Nosso Senhor uma árvore verde, cheia de belos frutos, e aquelas almas que trabalhavam para agradar somente a Deus, e por meio de sua humanidade as via dentro dele, sobre desta árvore, e sua humanidade servia de quarto a estas almas. Mas como era raro o seu número, que são poucos, que são de fato esses que se despojaram, de seus interesses próprios para viver o interesse de Deus, para agradar somente a Ele. Como vai dizer, como era raro esse número, são poucos. Capítulo 92, Silêncio de Jesus. O alimento mais necessário é a paz. Nesse trecho, Luís vai dizer que Jesus veio, após ter passado alguns dias de privação, Jesus veio, mas veio tão taciturno, veio tão em silêncio, não falava com ela. Logo mais veio, a Rainha Mãe,
que disse a ela, né? Disse a Luísa, tens, no caso, né? Tens ele, né? Ele está na presença dela, menos mal, né? Menos mal que está contigo, né? Porque se deve desafogar sua justa ira. Estando contigo, detenhas, certo? Por intercessão da rainha mãe, ele veio estar com ela para não derramar os castigos, mas que está por um fio, né? E pede a Luísa, né? Que o detenhas. Porque estão para fazer, né? O mal aqui, ó, minha filha, pede-lhe que detenhas os flagelos, porque os maus estão todos prontos para sair, mas se vêm atados por uma potência suprema que o impede, né? E também porque se a justiça divina não permitir que o façam quando lhes agrade, se terá este bem, que conhecerão a autoridade divina sobre eles e dirão, fizemos isto porque nos foi dado o poder do alto. Ou seja, né, querem fazer o mal e ainda intitular, né, esse mal a Deus, como fosse mandado de Deus, né? Minha filha, que guerra se esconde no mundo moral, dá horror vê-lo. Não obstante, o primeiro alimento que se deveria procurar na sociedade, nas famílias e por cada alma, deveria ser a paz. As pessoas têm, né, um gosto, um prazer, né, em perturbar a paz do outro, em estar em contínua aflição, né? Todos os outros alimentos se tornam insalubres sem ela. Ainda que sejam as mesmas virtudes, a caridade, o arrependimento, sem a paz não leva nem saúde, nem verdadeira santidade. A paz é Deus, né? Só nele encontramos, né? Temos a verdadeira paz. No entanto, no mundo de hoje, descartou-se este alimento. Sim, claro, né? Que é expulsar Deus do mundo. Alimento de paz tão necessário e saudável. E não se quer mais que turbulências e guerras. E ela pede, né, para Luísa que rogasse, né? Rogai a Jesus. Esse outro trecho, né? Capítulo 93. Vai dizer, né? Parecia que todos os bens Deus os contém em si mesmo, de modo que, encontrando em Deus todos os bens que ele contém, não é necessário ir a outra parte para ver a amplitude de seus confins. Não, senão que ele só basta para encontrar tudo o que é seu. Ele só basta. Ele vai dizer da beleza divina, né? Que tudo o que há, né? Tudo que ele se manifestou, né, na criação, toda a beleza da criação, tudo o que há de belo na criação, né, em todos os sentidos, não é mais que uma gota de orvalho, né, diante o enfim do mar, né, que não tem proporção, né, a beleza da criação diante da beleza divina. E a criatura insiste em buscar, né, a beleza, as coisas humanas, né, os prazeres humanos. E até o que vai dizer, né, que Deus, ao nos criar, infunde em nós, né, essa caridade divina, né, para a gente buscar e amar a Ele. Mas a pessoa, né, na idade da sua razão, ela vai, né, buscando outras coisas, né, amando outras coisas. E assim essa caridade divina que foi nos posta vai saindo, né? Vamos perdendo e amando outras coisas, né? Igual aquilo vai dizer, compreendi que Deus, ao criar-nos, este atributo da caridade se derrama em nós e nos enche tudo de si, de modo que se a alma correspondesse, estando cheia do sopro da caridade de Deus, a mesma natureza deveria transformar-se em caridade para com Deus. Ao contrário, conforme a alma se vai difundindo no amor das criaturas, ou dos prazeres, ou do interesse, ou de qualquer outra coisa, aquele sopro divino vai saindo da alma e se chega a difundir-se em tudo. A alma fica vazia da caridade divina, e como o céu não se entra aqui
Aqui o problema. Como no céu não se entra, se não se é um complexo de caridade puríssima, toda divina, se a alma se salva, né, este sopro recebido ao ser criada, ou irá a readquirir a força de fogo nas chamas, né, lá no purgatório. E só sairá quando chegar a transbordar desta caridade. Então, quem sabe que longa etapa terá que acontecer naquele lugar expiatório, né? Temos de ser, né, esse complexo de amor, né, de caridade puríssima para com Deus, que só assim entraremos no céu. E por um milagre, né, extraordinário da parte de Deus, alcançamos a salvação. Quão grande será, né, o tempo que deveremos estar no purgatório para transbordarmos desse amor, né, nos esvaziarmos do amor, o amor próprio, né, o amor a outras coisas, até que transbordemos desse amor puríssimo, divino. Então, quanto tempo perdemos ao longo da vida amando, buscando outras coisas. Então, cada ato desse haverá de ser expiado no purgatório. Por estarmos, por termos saído da ordem. Foi o que se deu com Adão e Eva. Estava tudo, em correspondência ao amor de Deus. Até o ponto em que se voltaram, para o amor próprio, para amar a si. Colocaram outra coisa no lugar de Deus, no lugar do Criador. Amaram a si mesmos, se fizeram como Deus. E sabemos bem o desfecho que se deu, o quão grande foi, o castigo que receberam. E que até se estendeu, por toda a humanidade. Aí Jesus, nesse próximo trecho, vem a falar, concluir o que ele dizia antes: a reta intenção, tudo o que não se faz por Deus fica perdido como pó ante um vento impetuoso. Aquilo que fazemos, para agradar a Deus, com a intenção de estar unido a Ele, Ele coloca, nesse cercadinho, como diz, o cercadinho da divina vontade. E ali ele aumenta e derrama na própria alma, colocando mais dele. Como ele diz: minha filha, quando a alma faz tudo por mim, tudo fica encerrado dentro deste cerco. Nada fica fora. Assim, fora um suspiro, um latido, um movimento qualquer, tudo entra em mim. E em mim tudo fica numerado. E eu, em recompensa, as derramo na alma, mas duplicados de graça, de modo que a alma, derramando-as novamente em mim, e eu nela, chega a adquirir um capital surpreendente de graça. E tudo isto é meu deleite, isto é, dar à criatura o que me deu, como se fosse coisa sua. É uma troca, uma correspondência de amor. A criatura se derrama em Deus, dá em louvor, em glória a Deus os seus atos, unidos aos atos divinos, fundidos aos atos divinos, para agradar a Ele. E como ele diz, isto é o meu deleite. E aí ele, por sua vez, como aqui, como recompensa, eu as derramo na alma, mas duplicados de graça, de modo que a alma, derramando-os novamente em mim, e eu nela, chega a adquirir um capital surpreendente de graça. E tudo isto é meu deleite, isto é, dar à criatura o que me deu como se fosse coisa sua, acrescentando sempre o meu. E quem, com sua ingratidão, impede que lhe dê o que quero, que dá um trabalho com Jesus, que não está nem aí com Jesus, que intitula tudo a si mesmo, ao seu trabalho, ao seu esforço, impede minhas inocentes delícias. Agora, quem não trabalha por mim, tudo fica fora do meu cerco.
Então os seus atos são, né, espalhados como pó por um vento impetuoso. Por maior que seja, né, o ato que tenha realizado, o grande feito que tenha feito, né, se não está unido a Jesus, se não tem o selo, né, da vontade de Deus, né, o fazer por amor a Deus, né, correspondência, amor para a glória dele, fica perdido, né, fica espalhado como pó por um vento impetuoso. Né, diferente daquilo que se faz, né, unido, fundido a Deus, né, que um pequeno suspiro, um piscar de olhos, né, unido a Deus, né, na divina vontade, na intenção de fazer por amor a Ele, para agradar a Ele, né, é acumulado, né, de bênçãos e graças infinitas. Então, capítulo 95, né, a privação faz saber de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido. Luísa vivia numa privação de Jesus, e sofria demais, como ela sempre relata. E nesse trecho ela vai falar, né, que é tudo ilusão, né, fantasia da cabeça dela. Ela vê Jesus, o estado dela na cama, né, e até julgava que esta fantasia fosse caminho para condená-la no inferno. Mas que, no entanto, ela ainda diz, né, se assim o for, ainda servirei dessa fantasia para amar a Deus no inferno. Né? E aí nisso Jesus vem, né? Aqui, quando encontrava nesta fixação, o bendito Jesus quis aumentar minha dolorosa situação, comover-se dentro de mim, dizendo, não presta atenção a isto, né? É o voltar, né, para si, é o racionalismo, né? Não presta atenção a isso, de outra maneira eu te deixo e te farei ver se sou eu quem venho ou é sua fantasia, né, que te engana. Então é aqui, né, com muito amor, né, com muita docilidade, é para ela ver, é para ela saber, né, porque Luísa diz, apesar disso, eu não me preocupei, por então dizendo, ela o provoca, né, aqui, não terá ânimo de fazê-lo, é tão bom, né? No entanto, na verdade ele fez, ele deixou ela, né? Ele deixou ela para ela experimentar o que é estar de fato sem ele. E aí vem a comprovação, se é fantasia da cabeça dela ou se realmente é ele, né? Que vai dizer, é inútil dizer o que passei. Luísa diz, né? É inútil dizer o que passei nesses dias, né? A tamanha amargura, né? Que ela nem quer dizer, que me prolongaria muito, só ao me lembrar se me gela o sangue nas veias, por isso passa adiante. Então, Jesus a deixou, né, de fato, mas o confessor veio a interceder por ela. Ele clamava, né, pedia que Jesus participasse, ela, né, da crucificação. Ela não ousava pedir, mas ele, o confessor, que insistia. E então ela via Jesus de longe, né, e zangado, né, quase que zangado com ela, né, e que não queria vir. E a insistência do confessor fez com que ele viesse. Ou seja, né, Jesus já havia mostrado a ela, né, se era, né, de fato ele ou se era coisa da cabeça dela. Então ele diz, né, era necessário que te privasse de mim, de outra maneira não te terias convencido se fosse eu ou bem a tua fantasia. A privação serve para fazer conhecer de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido, e para estimá-lo mais quando se recobra. É ficarmos fixos nele, nos deixar levar por nossa vontade humana, por nosso racionalismo, né? Sabendo que não temos, né, o domínio, né, como Luísa não tinha, né? Jesus é quem é Deus, é Ele quem sabe a hora de vir e a hora de deixar ela. O que nos cabe é permanecermos, né, à disposição dele, à espera dele,
né, de prontidão, vigilantes, né, esperando a manifestação dele. E quando ele não vem, fiquemos, né, com as suas coisas, a ruminar os seus ensinamentos. E jamais voltar para si mesmo, né, a fim de que nossa vontade humana não nos engane. Né? Só Deus é Deus. Deus não é homem para mentir. Né? E o que ele falou, ele vai cumprir. Agora, se voltamos para nós mesmos, como no trecho anterior, né? Se nos deixamos levar por outras coisas e não permanecemos, né, nessa caridade divina, e às vezes até se orienta, né, esse amor para outras coisas, né, somos nós quem saímos fora, né, e o privamos de nós. E como dizia, né, no trecho anterior, é preciso estarmos transbordantes desse amor, dessa caridade, correspondendo-se, dando-se, doando a Ele. Do contrário, se enchemos-nos da caridade, do amor próprio, do amor aos prazeres, às coisas do mundo, se por graça e misericórdia alcançamos, né, a salvação, haveremos de encher e transbordar esses vazios do amor lá no purgatório. Então permaneçamos, né, no posto em que Jesus nos colocou e dóceis, resignados, obedientes a Ele, né, e permitir que Ele, né, faça o trabalho na nossa alma, conclua o trabalho que Ele quer na nossa alma e nos submetamos, né, a tudo que queira a divina vontade para realizar esse grande feito. Né? Então aqui é o que ele vai dizer, né, nos priva para que a gente dê mais valor, né, para que a gente reconheça a nossa vontade humana, o que é sugestão dela e o que é divino. E separemos bem as coisas a fim de dar morte à nossa vontade humana e vida ao querer divino, e permanecer fixo nele. Nesse trecho 97, Luísa fica questionando com Jesus, né, se o estado dela é para permanecer nesse estado. Ela sente, né, o temor de ter que sair da cama, que não seja mais a vontade de Deus, né, porque antes Jesus participava ela, né, das penas, e agora já não tem feito, né, ela teme que seja inútil, né, a condição em que ela se encontra, né, e argumentando com Jesus, né, Jesus diz a ela, né, minha filha, sinto-me ofendido por todos. Olha, mesmo as almas devotas têm os olhos fixos para examinar se o que fazem é ou não é culpa. Mas emendar-se, estipar a culpa, isso não. E isto é sinal de que não há nem dor nem amor, porque a dor e o amor são dois ungüentos extremamente eficientes, que aplicados à alma a deixam perfeitamente curada, e um corrobora e fortifica principalmente o outro. Eu entendo que aqui ele está falando até dela, né? Porque ela insistentemente está falando para ele nesse trecho, né? Do estado de vítima dela, que ele não tem participado mais, de ser inútil a situação dela. Né? E falando também dos sacerdotes, em que ele diz: eu fui fornecedor da Santíssima Trindade, isto é, entreguei às pessoas a potência, sabedoria e caridade das divinas pessoas. Tu, sendo minha representante, não deves fazer outra coisa senão continuar minha mesma obra para as almas. E se não te interessares, vens a destroçar a obra iniciada por mim. E eu me sinto defraudado na execução de meus desígnios, e sou obrigado a retirar a potência, a sabedoria, a caridade,
que vos teria dado se tivesse cumprido a obra que te confiei. Tanto que Deus é imutável, né? Deus não muda os teus desígnios. Então, o que ele falou, né, é para que ela faça até os teus últimos dias. É para continuar, né? Seguindo o fluxo. Como ele disse aqui, continuar a vida dele. Se ela não se interessa, né, ele vem a ser defraudado na execução de seus desígnios. Portanto, era obrigada a retirar-se, né? A retirar a Santíssima Trindade, né? A potência, a sabedoria e a caridade. Eu vejo que ele nos chama à obediência, né? À confiança nele. Como disse minha filha, sinto-me ofendido por todos. Mesmo as almas devotas têm os olhos fixos para examinar se o que fazem é ou não é culpa. Põe em dúvida o trabalho de Jesus na alma deles, né? E não extirpa essa culpa, não, aqui não, mas emendar-se, extirpar-se a culpa, isso não. Não deixa, né, a sua vontade, o seu pensamento, o seu racionalismo, né? Isso não. Isso é sinal de que não há nem dor nem amor, mas apenas o interesse próprio. Porque a dor e o amor são dois ungüentos extremamente eficientes que, aplicados à alma, a deixam perfeitamente curada, para seguir adiante, né, no propósito divino. E um corrobora e fortifica principalmente ao outro. A dor e o amor. A dor de ofender a Deus e o amor, né, em buscar fazer aquilo que é a vontade dele. E não ficar colocando, né, empecilhos do eu, do amor próprio. O próximo trecho, né? O eu carrega a marca de todas as ruínas. Sem o eu, tudo é segurança. O eu que é a nossa vontade própria, né? Ao perdermos ele, tudo é segurança, né? Tudo está guardado. Jesus vai dizer, minha filha, quando uma alma faz em tudo a vontade de outra, disse que tem confiança naquela, por isso vive do querer de outra e não do seu. Assim, quando a alma faz em tudo minha vontade, eu digo que tem fé, assim que o divino querer e a fé são ramos produzidos de um só tronco, né? Está unido, fundido a ele, né? E como a fé é simples, a fé e o divino querer produzem o terceiro ramo da simplicidade. E assim a alma readquire em tudo as características de pomba. Não queres então ser minha pomba? Minha pomba pura e santa? E em outra ocasião Jesus diz, né, minha filha, as pérolas, o ouro, as gemas, as coisas mais preciosas têm-se bem guardadas dentro de algum cofre com dupla chave. A gente guarda as 7 chaves, né, aquilo que julgamos, né, e que humanamente é extremamente valoroso, né, de grande valor, né? E tanto mais, né, Jesus para conosco, né? Por que você teme então, se te tenho bem guardada no cofre da santa obediência? Custódia muito segura, onde não uma, mas 2 chaves têm bem fechada a porta para ter proibido o acesso a qualquer ladrão, né? Ladrão esse, né, que é o eu da criatura, né? E mesmo a sombra de qualquer defeito, né? As nossas misérias, né? O que nos separa de Deus não são, né, as nossas misérias. Ele não leva em conta, né? E são essas misérias que nos separam, né? Nos coloca, né, como criaturas e Deus permanece como Criador, né? E como ele disse, né, o cofre da obediência, a custódia é muito segura, né? Então é onde ficamos, né, guardados as chaves por Deus.
né? Mesmo a sombra de qualquer defeito, ele vai dizer. Então, só o eu carrega a marca de todas as ruínas, né? O voltar para si mesmo, né? Mas sem o eu, tudo é segurança, né? Se nos abandonamos em Deus a viver o divino querer dele, estamos, né, guardados como o exemplo que ele deu das pérolas, das joias, que fica guardado, né, as chaves, né, com grande estima, né, com grande zelo. Assim é a alma, né, que se abandona em Deus e está aqui guardada, né, não com um cofre, né, qualquer, mas no cofre da santa obediência. Que nesse outro trecho, né, o capítulo 98, vai dizer: as tribulações são necessárias a quem vive à sombra de Jesus. Jesus vai dizer: minha filha, para quem vive à minha sombra é necessário que sopre os ventos das tribulações, a fim de que o ar infectado ao seu redor não possa penetrar nele, embora esteja sobre minha sombra. Embora a sombra de Jesus, o ar infectado, né, da vontade humana sempre está ali, né, em volta. E estando sobre as tribulações, né, a gente foca em Deus, né, e não encontra tempo, nem ânimo, nem disposição para ficar, né, no nosso eu. Né, as tribulações sopram o nosso eu, né, ao reconhecer que eu não sou nada e que Deus é tudo, né, e que eu preciso estar, né, à sombra dele. Vai dizer assim que os ventos contínuos, agitando sempre este ar insalubre, o têm sempre distante e fazem soprar um ar puríssimo e saudável. Né? E as dificuldades vividas em Deus, né, vai purificando o nosso amor por Ele, a estar por Ele e não por interesse. Então as tribulações são necessárias, né? Que é o que vai manifestar o nosso amor, a nossa adesão a Ele e por Ele, e não por interesse, né? E não para Ele resolver os nossos problemas, mas apesar dele, estamos, né, perseverantes e unidos a Ele. Que até o que Jesus vem falar nesse próximo capítulo, né, no 99, efeitos portentosos de unir a nossa vida com a de Jesus. 2 palavras sobre a morte. Ele vai dizer: minha filha, quem busca uniformizar-se em tudo a minha vida, não faz outra coisa que adicionar um perfume demais e diferente a tudo que fiz em minha vida, de modo de perfumar o céu, toda a igreja, e mesmo os mesmos mal sentem exalar este perfume celestial. Tanto que todos os santos não são outra coisa que tantos perfumes, e o que mais alegra a igreja e ao céu é que são distintos entre eles. Não só isso, mas que quem busca continuar minha vida obrante o que fiz até onde pode e onde não pode, ao menos com o desejo e com a intenção, eu o tenho em minhas mãos, como se estivesse continuamente toda a minha vida em dita alma, não como coisa passada, mas como se no presente vivesse. E isto é um tesouro em minhas mãos, que duplicando o tesouro de tudo o que fiz, disponho para o bem de todo o gênero humano. Então você não gostaria de ser um destes, né? Um outro Jesus? Esse odor, né, de Cristo na terra? Né, como dizia outro dia, né, foi dito que é como que Deus Pai dizendo, né, repetindo aquelas palavras, né, esse é meu filho amado a quem eu ponho todo o meu agrado. Né, isso é o que ele vem a dizer do Filho da Divina Vontade, que não é outra coisa senão a continuação, né, da vida de Cristo na terra. E sobre a morte é o que Luísa diz, né? Ela vê as pessoas, né? E até hoje a gente vê as pessoas tão preocupadas, né? Tão perturbadas sobre a morte, né? Temendo a morte.
ela pergunta, né, a Jesus: será defeito meu eu não ter esse medo da morte? Né? Até pelo contrário, ela anseia por ela, né? Porque ela sabe que assim ela irá se unir definitivamente com Jesus e acabará o martírio, o grande martírio que ela vive na prisão do corpo. Então Jesus diz a ela: filha, na verdade, esse temor extravagante da morte é loucura. É loucura, né? Esse temor extravagante da morte. Já que cada um tem todos os meus méritos, virtudes e obras como passaporte para entrar no céu. Havendo-os dado em doação a todos, e muito mais se aproveitando esta doação, minha acrescentou o seu, o ser, o trabalhar unido com Jesus. E com todas estas coisas, que medo se pode ter da morte? Enquanto que, com este passaporte seguro, a alma pode entrar onde quiser, e todos, por consideração do passaporte, é respeitado e passado. Né? Ela tendo esse passaporte, né? Ela não é barrada na entrada do céu, né? Mas passa livremente. Quanto a ti, este não temer nada à morte é por ter tratado comigo e ter experimentado como é doce e amada a união com o sumo bem. Mas deve saber que a homenagem mais agradável que me pode oferecer é desejar morrer para unir-se comigo. E é a mais bela disposição da alma para purgar-se e sem nenhum intervalo passar diretamente pelo caminho do céu. Então, se é agradável, né? Se é agradável, como ele disse, né? Mas deve saber que a homenagem mais agradável que pode me oferecer é desejar morrer para unir-se comigo. E do contrário, o inverso, né? O quanto é desagradável para Jesus aquela pessoa que não quer morrer de jeito nenhum por medo da morte. Então, o medo da morte é maior do que o amor que ela tem por Deus. Né? Então, como o próprio Jesus disse, né? Que loucura, né? Que loucura isso das pessoas, né? Ter tanto medo de morrer. Quer se ir a Deus, mas não quer, né? Passar pela morte. E aqui também é importante, né? Vai dizer, o amor para ser perfeito deve ser triplo. E vai falar depois do divórcio. Mas o que acontece é que Luísa depois pergunta, né, para Jesus se ele ainda ama. E ele responde, né, que sim, mas que sou amante e ciumento, zeloso e amante. Mas bem te digo que para ser perfeito o amor deve ser triplo. E em mim há esta tripla condição de amor. Né? Primeiro, amo-te como Criador, como Redentor e como amante. Segundo, te amo em minha onipotência, que me serviu para te criar e criar tudo por amor teu. De modo que o ar, a água, o fogo e tudo o resto te dizem que te amo e que por amor teu os fiz. Né? Tudo que foi criado é para manifestar o amor de Deus às suas criaturas. Né? Te amo como minha imagem e te amo por ti mesma. Então, nos ama como somos, como fomos criados. Né? Mas isso não nos dá a liberdade de viver no erro, né? Na mentira, né? Naquilo que é contrário aos ensinamentos de Deus. Que é a condição da nossa correspondência em amor a Ele. Se o amamos de volta, né, temos mais que obrigação de viver segundo a vontade dele. E aqui por terceiro, eu te amo ab eterno, né? Ou seja, né, te amo no tempo e te amo por toda a eternidade. E isso não é outra coisa que um sopro que saiu fora do meu amor. Né? Tudo que foi feito não é outra coisa senão um pequeno sopro que saiu do amor de Deus.
Então ele continua, então imagina tu o que será aquele amor que contenho em mim mesmo. Ou seja, né, como diz São Paulo, o que está reservado para a gente no céu, né, a gozar desse amor de Deus. Enquanto que o que vivemos até então é só um sopro, né, que é o que diz, né, os sofrimentos dessa vida não têm proporção com a glória que haveremos de receber no céu. E aqui a nossa correspondência, né? Agora tu estás obrigada a retribuir-me este triplo amor, amando-me como teu Deus, no qual deves fixar-te toda, né? Estamos fixos todo, né? Como um todo nele, e não fazer sair nada de nós que não seja amor por ele, né? Amando-me por tua conta e pelo bem que a ti vem, né? Quanto bem se nos vem, né? Já cedo, ao abrir os olhos, a poder levantar da cama, ao abrir a janela e contemplar nesse dia maravilhoso, né? Tudo a correspondemos em amor a Ele, né? E a amar-me por todos e em todos. Então é um dever de justiça, né? Uma vez sendo tão amados por Deus, a gente o amar de volta, né? E amar, como ele disse, né? Por todos e em todos. Então, amando a Deus, eu amo ao meu irmão.